Oi, pessoal! Vamos apresentar uma dinâmica da equação vetorial da reta utilizando o GeoGebra. Então, sejam dados um ponto no espaço R3, por exemplo, 2, 3, 4, e vamos considerar V o vetor diretor dela. 2, 1, 2, por exemplo. Bom, então a gente já sabe que, dado um ponto e um vetor diretor, existe uma única reta que passa por esse ponto na direção desse vetor. Então, vamos lá. Reta que passa pelo ponto A na direção do vetor V. A gente pode verificar aqui, olha, a reta é de fato paralela ao vetor. Vamos considerar S como sendo o parâmetro da equação vetorial. Então, apertamos S, Enter. Nesse caso, o parâmetro está variando de -5 até 5. A gente pode clicar aqui e manipular esses valores. E podemos verificar que todo ponto P do tipo A mais o parâmetro que é S vezes o vetor diretor está sobre a reta. Vejam aqui o pontinho P. Inclusive, se eu variar esse parâmetro S, olha, o ponto continuará sobre a reta. Então, a gente está construindo aí a equação vetorial da reta, usando o ponto A e o vetor diretor V, e a gente está pegando os diferentes pontos P que pertencem a ela através da movimentação aí do parâmetro, né? Isso. Uma coisa legal que a gente pode observar é que, por exemplo, definindo um vetor W como sendo o vetor AP, então, se o W é o vetor AP, seus componentes são dados por P menos A. Vou colorir esse vetor W. Esse vetor W, olha só, independente do ponto P escolhido, o vetor W é sempre paralelo à reta e sempre paralelo ao vetor V inicial. E uma coisa legal que a gente pode ver é, quando o parâmetro é zero, o ponto P coincide com o ponto A. Quando o parâmetro S é positivo, o vetor W tem o mesmo sentido do vetor V. E quando o parâmetro é negativo, o vetor W tem o sentido oposto ao vetor inicial V. Uma outra ferramenta interessante que a gente pode utilizar aqui do GeoGebra é a inserção de símbolos com um parâmetro móvel perto do ponto. Então, por exemplo, aqui em Ferramentas, Texto, vou clicar no local onde eu quero inserir o texto, que é aqui no ponto P. O ponto P, lembrando que ele foi dado como A mais S vezes V, avançado, GeoGebra, e vou clicar no parâmetro, que eu quero analisar aqui a variação desse parâmetro S. Agora, observem, à medida que o nosso parâmetro S vai se alterando, ele vai sendo indicado aqui, olha, próximo ao ponto P. Então, por exemplo, nesse caso, o ponto P, ele é dado por A mais 4,96 vezes o vetor V. E assim por diante. Então, isso exemplifica, né, que de fato a gente alterando esse parâmetro, que nesse caso é S, em geral no material a gente usa T, né? A gente está obtendo diferentes pontos da reta. E outra coisa importante que a Jane comentou é esse vetor AP, que ele é sempre paralelo ao vetor diretor da reta. Só para fechar aqui essa sessão, nesse nosso caso, o parâmetro está variando de -5 até 5. Então, ele determinou só um segmento de reta, um pedacinho da reta. Por isso que sempre quando a gente for definir uma reta, temos que considerar o parâmetro percorrendo todo o conjunto dos números reais, para ele alcançar todos os infinitos pontos da reta.